Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão, o Vasco vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Vamos falar aí mais um pouco dessa partida, o que esperar do Vasco. Também vamos falar aí do pedido do técnico Ricardo Sapinto por mais reforços. É necessário contratar um meia, só que tem um porém, e o André Mazzuco falou sobre isso aí, será que vai contratar jogador? E também aí a situação do Balotelli, que ficou bem complicada desse jogador vir pro Vasco, hein, meus amigos? Pode dar ruim aí o negócio pra ele, quem sabe ainda ser jogador do Vasco em 2020. Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal como de costume, aperta aí no inscreva-se se você é novo, dá essa moral aí pra gente chegar agora a 130 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos os inscritos do nosso canal que estão chegando aqui todos os dias, todo momento, tem inscrito novo aqui. Muito obrigado àqueles inscritos também mais antigos que sempre assistem nossos vídeos aqui todos os dias. Muito obrigado de coração. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Eu quero mandar um forte abraço aí para toda a galera que assiste aqui nossos vídeos. Galera do Nordeste está em peso aqui no nosso canal, Rio de Janeiro. Muitas pessoas aí do Brasil todo. Forte abraço a todos vocês e continue aí sempre vendo nossos vídeos, porque aqui a gente trabalha, a gente posta vídeo todo dia. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar hoje o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro às 7 horas da noite. O Vasco precisando aí vencer para se afastar da zona do rebaixamento. Nosso clube, infelizmente, entrou aí na zona devido à vitória ontem do Atlético Paranaense frente ao Atlético Mineiro e empurrou o Vasco para a zona. O Vasco está hoje na 17ª colocação com 22 pontos e os 2 jogos a menos, né? Vai cumprir um hoje contra o Fortaleza às 7 horas da noite. Esse jogo terá transmissão somente aí do Premier Clubes, meus amigos. E o Vasco poderá entrar em campo para essa partida com a mesma escalação do jogo contra o Sport, né, que a gente já falou bastante aqui disso. Provavelmente deverá ser o Fernando Miguel, o Weller, Marcelo Alves ou talvez aí o zagueiro Jadson ganhando a vaga de titular, o último reforço contratado. Também o Ricardo Graça, os laterais mais avançados, jogando na linha de frente, né, jogando na linha do meio campo ali, Léo Matos, Neto Borges e também aí Andrei, Leonardo Gil e o Benítez formando o meio campo do Vasco. E no ataque, provavelmente o Thales Magno deverá ser mantido e também o artilheiro Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. O Vasco precisa vencer para se afastar de vez da zona, com certeza voltar a emplacar vitórias seguidas no Brasileiro. O Vasco que venceu o Sport no último sábado, agora se vencer o Fortaleza pode aí chegar até mesmo na 10ª colocação, dependendo dos outros resultados dos adversários, que também tem 25 pontos. O Vasco, se vence, chega aí no máximo a 25 pontos e tomara que o Vasco consiga vencer aí o Fortaleza e jogue bem, né, meus amigos? Isso que o torcedor espera do Vasco, né? Porque o Vasco joga em casa em São Januário. Já tem muito tempo que o Vasco não vence dentro de São Januário pelo Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Caracas da Venezuela na Copa Sul-Americana, mas no Brasileirão já tem muito tempo. Tanto que as 2 últimas vitórias do Vasco no Campeonato Brasileiro foram fora de casa, né? Contra o Botafogo lá em setembro, jogando no Newton Santos, e também contra o Sport no último sábado na Ilha do Retiro. E agora a gente torce para que o Vasco vença e deixa aí nos comentários qual o seu palpite para essa partida, né? O Vasco que vai ter vários desfalques, né? Ontem, infelizmente, foram aí diagnosticados mais 2 jogadores com Covid-19, né? O Thiago Reis e o zagueiro Ulisses. Ambos estarão fora dessa partida e também fora da partida de domingo contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. E sem falar dos outros jogadores que já estavam com Covid-19, que seguem afastados, né? O Leandro Castan, o zagueiro Miranda, também aí o meio-campo Carlinhos e o atacante Ribamar. Todos esses jogadores, 6 jogadores ao total, serão os desfalques do Vasco para essa partida por conta aí do Covid-19. Para uma rápida recuperação dos atletas, que eles não tenham maiores complicações e voltem o mais rápido possível para ajudar o Vascão aí no Campeonato Brasileiro, até porque o Leandro Castanha, zagueiro titular, não estava indo tão bem assim, mas ele é o titular e capitão da equipe, e também aí o zagueiro Miranda, que também seguia como titular. Não sei como que vai ficar a situação desses zagueiros, se o Ricardo Sapinto vai querer recolocar eles no time titular, até porque a zaga se saiu muito bem no último jogo contra o Sport, e vamos ver hoje como que vai se sair o sistema defensivo do Vasco jogando aí no 3-5-2 com 3 zagueiros, e se não comprometer, vai ficar bem difícil para esses 2 zagueiros aí que saíram do time voltar aí, recuperar a posição titular, até porque o Ricardo Graça tá jogando muita bola, jogando pelo lado esquerdo, miolo da zaga ali, jogando meio que como um líbero. O Marcelo Alves jogou muito também contra o Sport, e o Weller é o Weller, né? O Weller acho que vai rodar nessa parada aí, provavelmente o Jadson deverá ser o titular, porque ele foi contratado a pedido do técnico Ricardo Sapinto para ser o titular dessa equipe, mas tem o capitão Xerife, Leandro
Castan, e eu acho que realmente ele deverá voltar ao time titular, tirando o Marcelo Alves da equipe. Na minha opinião, o jogo de hoje o Vasco vai vencer por 2-0, hein, pessoal? Meu palpite aí, um gol do Germancano e outro do Benítez, né? Quem sabe aí os argentinos resolvendo a parada pro Vasco e o Vasco conseguindo esses 3 pontos importantíssimos. Não será nada fácil, porque o Fortaleza tem um time arrumadinho, né? O Fortaleza impõe muitas dificuldades aos adversários, não vende derrota fácil, né? E com certeza o Vasco vai lutar bastante aí. Tem que vencer, joga dentro de casa e, na minha opinião, é favorito para conseguir os 3 pontos hoje. Lembrando a galera que vai ter pré-jogo aqui no nosso canal e pós-jogo, hein? Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho para você não perder nada. Meus amigos, o técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, pediu mais reforços aí à diretoria do Vasco. Só que tem um problema, né? O prazo de inscrição de jogadores se encerra na próxima sexta-feira, ou para quem preferir, amanhã. O Vasco tem esse período aí curtíssimo para tentar trazer reforço para o técnico. O Ricardo Sapinto disse que é necessário, urgente, trazer mais um meio-campo para a equipe, já que temos somente o Martim Benítez. Só que, infelizmente, o canal Atenção Vascaíno noticiou que o André Mazzuco disse que não tem possibilidade aí, é muito difícil de contratar jogadores e que é meio que impossível do Vasco fechar com algum reforço ainda, conseguir inscrever esses jogadores aí amanhã. Bem complicado, né? O Ricardo Sapinto sabia que o time precisava de reforço, só que a diretoria do Vasco é lenta, né? Ficou preocupada com a eleição e esqueceu do campo, esqueceu da bola e, infelizmente, a diretoria do Campelo deve ter feito o seu ato final contratando o Jadson, que foi o último reforço. Não acredito que o André Mazzuco vai ter capacidade, e também o Vasco, de contratar um meio campo para a equipe. Só se tentar aí, urgente, tentar aí um empréstimo de algum jogador que está na Série A, ou jogador que está na Série B, que eu acho bem complicado, porque os times não fazem jogo fácil hoje para liberação de jogadores. O time pode estar na Série C, que não vai liberar fácil o jogador para o Vasco, e eu acho que é bem complicado de vir jogadores. E isso também vai interferir demais na contratação de um jogador que poderia vir vestir a nossa camisa ainda nesse ano, né? Seria aí o Mário Balotelli. A gente falou demais do Balotelli aqui no nosso canal, que o Levinciano quer trazer ele pro Vasco, ele tem a vontade de vestir a nossa camisa, só que tem um grande problema, né? Ainda não se sabe quem será o presidente do Vasco. A gente torce muito para que seja o Levinciano, só que ainda não aconteceu isso, ele ainda não sentou na cadeira, não está assumido como presidente do Vasco e também tão pouco conseguiu fazer aquela transição que ele gostaria de fazer, né, com a diretoria dele, juntamente com a diretoria do Campelo, para elas se acertarem e ver como que está a situação do Vasco. Ele também disse que gostaria de ter conversado com o técnico Ricardo Sapinto, com o capitão da equipe, Leandro Castan, para ver quais as necessidades do time, onde que seriam necessários reforços, e isso não deu tempo e, infelizmente, o Balotelli segue mais longe do Vasco. Sem falar que o jogador já está sendo sondado, está na mira do Barnsley, time da 2ª divisão da Inglaterra, e a mesma situação vive o atacante Hulk, né? O Levinciano, que confessou que estava conversando com o empresário do jogador no canal Vascaíno do Cerrado, disse que tem um interesse em trazer o jogador, mas só que, infelizmente, o prazo de inscrição se encerra na sexta-feira e o Hulk também está em negociações aí com o Porto e pode estar bem longe de ser jogador do Vasco. E a gente aguarda, quem sabe, um milagre, né, do Vasco trazer pelo menos mais um meio campo, que é necessário. Também era necessário trazer mais um atacante de lado. O Vasco, que tentou contratar o argentino Max Loveira, não teve sucesso junto ao Olympiacos, que não liberou o atleta que iria vir jogar no Vasco, mas o Vasco não conseguiu fechar essa contratação e também não insistiu em trazer outros jogadores. Agora, no último prazo, o fim das inscrições se encerrando, o Vasco tenta aí, quem sabe, um milagre para trazer mais um camisa 10 para a equipe. E deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, se você acredita que ainda dá tempo do Vasco trazer reforço e o Balotelli e outros jogadores de qualidade só chegarão no Vasco a partir do ano que vem. Bom, pessoal, e para encerrar, vamos falar da política do Vasco, que segue totalmente indefinida. O Mussa, que tenta aí a aproximação dos dois candidatos, né, que foram eleitos tanto no dia 7 quanto no dia 14, Levinciano e também o Jorge Salgado, para que haja mais uma eleição aí no Vasco para decidir de vez quem será o presidente e que nada se resolva na justiça e somente nas urnas. Fato é de que o Levinciano se recusa a participar de mais uma eleição no Vasco, já que ele se considera o presidente eleito no último dia 7 e também vencedor nos tribunais, né? Que o STJ já concedeu aí, já acatou o pedido do candidato de validação das eleições do dia 7. Praticamente todos os vascaínos já consideram o Levinciano como presidente, só que ainda ele não assumiu. Na contrapartida tem aí o Jorge Salgado, que
foi o vencedor daquelas eleições híbridas do dia 14 e também não vai largar o osso facilmente, vai querer ir até o fim para resolver essa situação aí de quem será o presidente do Vasco, e a gente vai ficar nesse impasse, né? Quem vai ser o presidente do Vasco? Como eu já falei inúmeras vezes aqui no nosso canal, eu não acredito numa solução rápida para esse caso. Eu acho que em 2020 não vai se resolver essa situação da política do Vasco. A gente já está cansado de saber como que é o processo eleitoral do Vasco, sempre resolvendo coisas na justiça, sempre os interesses falando mais alto, e infelizmente o sócio torcedor, o sócio votante não teve voz dessa vez, porque ele foi lá no dia 7 e escolheu seu presidente de maneira direta e ele não pôde assumir. E os outros, querendo aí o poder a todo custo, marcaram uma nova eleição, agora desejam marcar uma melhor de 3, cara. É brincadeira com o torcedor vascaíno, fazendo o torcedor de piada, acha que o torcedor tem tempo para ficar indo votar em eleição do Vasco. O torcedor tem vida, cara, o torcedor tem outras coisas para resolver, e acham que todo final de semana os caras são obrigados a ir votar. Não existe isso, velho. Já teve a eleição conforme está no estatuto, eleições de maneira direta, e foi eleito aí o Leva esse ano, no último dia 7, tanto que a justiça já deu aí, já acatou o pedido dele de validação das eleições do dia 7 de novembro. E a gente vai ter que aguardar aí, pessoal. Só nos resta esperar o que essas pessoas vão decidir do futuro do Vasco, porque quem sofre é o torcedor vascaíno e com certeza o nosso clube, que mais uma vez passa por esse período eleitoral sem fim, que não tem final, que o torcedor não sabe quem será o próximo presidente do ano que vem, e se o Vasco vai ter condições aí de tentar mudar a sua história dentro do Campeonato Brasileiro, e também aí, quem sabe, a partir de 2021, com o novo presidente trazendo recursos, trazendo qualidade para o elenco do Vasco, né? Trazendo jogadores que vistam a nossa camisa e sejam campeões dentro de campo, porque isso o Vasco não vê há anos. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais e ativa o sininho para você não perder nada. Lembrando que vai ter pré-jogo hoje e pós-jogo assim que acabar a partida. Vasco e Fortaleza, e se Deus quiser, com a vitória do Vascão por 2-0 aí, na minha opinião, com gol do Cano e também do Benítez. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto. Vascão!